Soares Mourão e venho hoje entrevistar o professor Elivelto Rodrigues Lima, graduado em História e pós-graduado em História do Brasil pela Faculdade INTA. Professor Elivelto, nessa sua jornada de formação acadêmica, você fez uma pesquisa sobre a origem da história da Matriz São Gonçalo. Você poderia nos relatar um pouco dessa sua pesquisa acerca de nossa localidade? É um prazer. Obrigado, Evelyn. Obrigado aos professores, à gestão da escola por ter me convidado. É um prazer, né? E, como toda vida eu sou convidado pela escola, eu gosto de lembrar, eu sou um filho da escola, né? Eu sou um filho da Francisco Soares Mourão em toda a vida que participo desse momento. É uma honra, é um prazer, é um privilégio e é um prazer ajudar. Pois sim, né? A pesquisa desde 2009, 2010 que eu faço essa pesquisa aqui da história local, né? Por vários motivos. O primeiro deles é porque eu amo esse lugar, né? É o primeiro. Então, a pesquisa histórica daqui da comunidade, ela parte também, e talvez seja aí o primeiro estalo dessa pesquisa, é a vontade de conhecer o próprio lugar, né? Para conhecer a própria identidade, que isso vale para qualquer um. Se a gente quer saber quem a gente deve partir lá do início. Então, para entender a minha própria identidade e divulgar essa identidade para as demais pessoas, eu, desde 2010, venho fazendo essa pesquisa. No início, meio tímida, tudo mais, mas, enfim, chegamos a um produto final, né? Atualmente, eu tenho 2 pesquisas feitas sobre a história local e fala sobre, literalmente, o primórdio, o início de colonização portuguesa aqui dessa terra. Inclusive eu tenho mais campo para seguir adiante, mas nesse momento a minha pesquisa está limitada a esse início, a esse primórdio mesmo. O que a gente fala nessa pesquisa, né, que a gente encontrou? A nossa principal problemática da época era tentar encontrar os indícios, os vestígios da presença dos padres jesuítas, né, em que os jesuítas estiveram aqui, catequizaram, e o quanto eles foram importantes para a construção da igreja daqui de Matriz de São Gonçalo. Esse foi o intuito da primeira pesquisa. A segunda pesquisa eu avancei um pouco mais, em que fala sobre a construção dessa igreja. Continuo falando sobre jesuítas, mas já abordo literalmente a construção, o início da freguesia. E numa próxima pesquisa eu pretendo pesquisar sobre freguesia, literalmente, as ações dessa freguesia e o porquê que ela acabou findando, né? Porquê que acabou a freguesia e foi transferida para o Ipu. É o foco da minha próxima pesquisa. Mas, falando um pouco sobre as pesquisas que eu já tenho, né, publicadas, eu encontrei indícios, eu encontrei fontes em que revelam que, de fato, houve uma presença de padres jesuítas nessa região. Para evidenciar essa informação, nós encontramos artigos de padres, Padre Sadoc, Padre José Tubirambá da Frota, que relataram essa presença, e nós temos uma evidência física que são as ruínas dos padres jesuítas. Para quem não conhece, venha visitar a Matriz de São Gonçalo, que eu tenho o maior prazer de guiá-los até lá. Temos essas ruínas, que essas ruínas seriam a evidência física da presença, de que eles de fato estiveram aqui. E o que seriam essas ruínas, né? Essas ruínas seriam um início de uma construção. A gente não tem evidência suficiente para dizer que ela foi concluída. Até então, a gente só consegue achar fontes que ela teve o início. Então a gente acredita que ela não foi concluída. Essas ruínas seriam aquilo que a gente chama de hospício, tá? Seria o hospício dos jesuítas. Só que, para não gerar nenhuma confusão, o hospício para o português colonial, para o português lá do Brasil colônia, tinha um significado diferente de hoje. A etimologia ela alterou-se. Aliás, a etimologia não alterou foi o significado. Mas a etimologia de hospício significa dizer local de hospedagem. Então a gente encontrou vestígios, evidências que nos levam a crer que aquelas ruínas que a gente encontra hoje, ali, para quem sabe, descendo Pinga, né, ali próximo ao Arraial, próximo à Bica, aquilo ali teria sido um local de hospedagem, porque, na verdade, a missão dos jesuítas ficava em Viçosa. Eu acho que isso aqui é bem popular por aqui. Viçosa do Ceará foi onde os jesuítas fizeram a primeira missão, a primeira forma de catequização de indígenas, né, para tentar conseguir mais
conseguir aculturar, que a gente chama, né, conseguir transformar a cultura indígena numa cultura europeia, que o Portugal veio fazer isso, né? Isso que vocês estudam em História do Brasil aconteceu aqui na nossa região, de os jesuítas virem, fazerem catequese, fazerem essa lavagem cerebral, né, de pegar e catequizar os indígenas, principalmente as crianças, para que eles não crescem mais na sua própria cultura, ou então abominar a própria cultura e valorizar a cultura europeia. Qual era a cultura europeia, né? Cultura católica, uma cultura de mercado, né? A questão do capitalismo. Eles vieram exatamente com essa ideia de trocar a cultura indígena, de valorização de terra, por exemplo, valorização cultural dos mitos indígenas, e colocar no lugar essa cultura europeia, né? Desse capitalismo que está nascendo. E essas ruínas, elas representam isso, a vinda dos padres jesuítas. Eles vinham para cá para um local de hospedagem. Essas ruínas são esse local de hospedagem. Eles vinham para arrebanhar esses nativos, né? Acreditamos que aqui haviam indígenas da tribo Tabajara, e eles vinham para cá para pegar esses indígenas e levar para Viçosa. Como é muito longe daqui para Viçosa, a gente acredita que por essa necessidade, por ser muito longe, eles tinham esse local como uma espécie de base, né, para poder fazer essas viagens que eram enormes. E partir daí, né, a nossa pesquisa parte daquelas ruínas, que aquelas ruínas de fato seriam dos padres jesuítas. E a construção da igreja, né? E da onde é que entra aquelas ruínas para a construção da igreja? É porque, como vocês também devem lembrar, que estudaram, provavelmente sétimo ano, se não me falha a memória, deve ter estudado Sesmarias, viu? Tomara que você não tenha aí dormido aí na hora da aula. As Sesmarias, o que são as Sesmarias, né? É um lote de terra, é uma fazenda, se a gente botar bem no nosso popular, na nossa linguagem. E essas Sesmarias nós tivemos aqui em Poeiras, né? Que é a Sesmaria de Poeiras, que inclusive eu tenho esse documento aqui em casa. Obviamente que não é original, mas eu tenho essa evidência de um coronel, né? Aliás, um fazendeiro que era chamado José de Araújo Chaves. Ele pediu autorização do governo português para vir colonizar essa terra. Lá naquela carta, nessa carta Sesmaria, que era a carta de autorização, ele diz: olha, eu tenho gado e eu não tenho onde criar esse gado. E eu encontrei uma terra que não tem ninguém naquela terra. Obviamente ninguém pelo olhar do português, né? Porque aqui já tinha indígenas, a terra já era ocupada. Mas só que pela visão do português, os indígenas eram os selvagens, né? Chamados selvagens. Então eles não tinham direito à terra. A terra era de Portugal. E esse rapaz, José de Araújo Chaves, quis essa terra para ele. As explicações: essa terra era aqui na serra, era aqui na matriz? Não, essa terra era lá na cidade, viu? Era lá onde hoje fica a cidade de Ipueiras, o centro. E as explicações: porque lá, como vocês sabem, tem o rio Jatobá, e não há nenhuma fazenda, não há como se criar gado, não há como se criar nenhum tipo de vida se não tem rio, se não tem água. Então eles escolheram, José de Araújo Chaves fez a Sesmaria naquela região, nas proximidades do rio Jatobá. Só que, porém, todavia, a gente acredita que ele tinha essa terra aqui da matriz, que hoje a gente chama de matriz, como posse dele. A gente acredita que aquilo ali, olha, eu,